Boa noite, povo. Graça e paz. Todos bem? Amém. É uma alegria poder estar aqui para compartilhar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. E eu tenho certeza que mais uma vez o Senhor irá falar conosco e orientar os nossos corações. Amém? Eu queria convidar os amados irmãos a abrir a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Amém? Todos encontraram? Se os irmãos verem que eu estou gritando demais, você pode zerar o microfone aí, que eu sou meio desorientado com isso aí. Mas amém. Assim diz a palavra do Senhor. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos, mas não tiver o amor, serei como um sino que ressoa, ou como um símbolo que retine. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo, e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver o amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ore comigo mais uma vez. Pai, eis a tua palavra. Eu mais uma vez estou aqui apenas como um arauto, aquele que tem a responsabilidade de anunciar a mensagem do seu Senhor. Por isso eu peço ao Senhor, ó Pai, esconda-me à sombra da cruz, que eu diminua, que o Senhor cresça. Que essa mensagem, Pai, mais uma vez seja como uma semente jogada em terra fértil, que dê frutos para a tua glória. Que o Senhor, ó Pai, conduza o nosso coração a viver essa palavra. E, Senhor, que nós possamos, pela fé mútua, edificarmos a vida uns dos outros. É o que eu peço ao Senhor, no nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém. Aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo vem nos mostrando e explicando o que é o amor de Deus. E quando nós falamos do amor de Deus, nós falamos do amor ágape. E há 2 semanas atrás, eu estava orando, falando, Senhor, sobre o que eu vou pregar? O que o Senhor quer falar com a tua igreja? O que nos motiva a viver essa fé mútua? O Senhor deu uma direção ao nosso pastor, e eu quero seguir a direção, eu quero seguir o tema. Mas, Senhor, me mostra o que é necessário para realmente vivermos a fé mútua. E eu estava olhando para Paulo e comecei a analisar um pouco a vida de Paulo. Analisar como Paulo lutava pela igreja, como Paulo amava a igreja, como Paulo se doava, como ele se esmerava e não se permitia perder uma pessoa ao qual o Senhor tinha confiado nas mãos dele. Paulo amava tanto a igreja a um ponto de ele escrever a carta aos Romanos falando, eu anseio vê-los para que mutuamente
nós possamos ser edificados. Está lá em Romanos, capítulo 1, versículo 10. O que levava Paulo a olhar para a igreja em Gálatas e falar que ele sofria pela igreja como uma mulher em dores de parto, até que Cristo fosse formado nela? Eu começo a pensar, o que motivou Paulo? O que ele trazia tanto cuidado? Irmãos, eu, Lucas, posso dizer, né? Eu nunca senti uma dor de parto, amém? Graças a Deus por isso. Mas eu já vi. E vai por mim, é desesperador. Quem está grávido é maravilhoso, tá? Tá tudo certo. Mas eu lembro quando, na segunda gravidez da minha esposa, ela foi ter o Israel. Nós estávamos no quarto e eu olhei para a minha estrutura, olhei para a estrutura dela, falei assim, amorzão, aperta aqui minha mão, tamo junto, vamos que vai dar certo, Deus está na frente, vamos. Irmão, a hora que começou a vir a dor de parto, ela apertou a minha mão de igual para igual. E detalhe, ela fez quase eu passar vergonha, quase eu pedi para ela trocar de mão, porque essa mão não é a boa, é essa. E ela estava apertando, ela apertava com tanta força. Então, quando eu imagino Paulo falando isso, logo vem a minha esposa, virando Hulk, que ela é uma mulher extraordinária. Mas quando eu trago isso para a igreja, irmão, quando você realmente vê a dor de parto e a força que a mulher tem, Paulo não está falando de qualquer coisa. Paulo não está falando de um simples sentimento. Aí quando nós olhamos para Paulo, nós vamos falar assim, mas Paulo foi chamado para isso, por isso que ele foi o que foi. O ministério de Paulo estava escrito desde o primeiro encontro dele com Cristo. Vou mostrar para ele o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Mas escute uma coisa, o que levou Paulo a se dedicar tanto pela igreja do Senhor, não foi o fato do seu chamado, porque o chamado em si não é combustível para a gente fazer nada. Agora, o que era o combustível no coração de Paulo é que ele entendeu o real motivo de fazer o que ele fazia. Paulo entendeu o amor de Deus e Paulo queria transmitir o amor de Deus, porque o amor de Deus é a única forma de ver a vida do homem transformada. Para Paulo viver a fé mútua, para Paulo caminhar do jeito que ele caminhou, o amor do Senhor estava presente na vida daquele homem. Tem homens que falam para mim, pastor, é impossível viver a fé mútua e amar como Paulo amou, é impossível vivermos o amor ágape. Eu falo para você que não é, porque Paulo viveu. Agora, se nós nos doarmos e nos entregarmos como Paulo se entregou, nós vamos viver uma vida extraordinária. E hoje nós vamos falar sobre o amor e entender o que é o amar. E esse texto, ele nos explica 3 coisas e que nós precisamos entender. O primeiro ponto, o amor, ágape, nos transforma. Versículo 4 diz assim, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não trata mal e não procura os próprios interesses, não se ira, não guarda rancor, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, quando nós falamos do amor ágape, nós estamos falando de um amor que não visa o interesse. Eu te amo pelo que você é e não pelo que você pode me dar. É um amor que se doa o tempo todo, é um amor que se entrega. Mas Paulo, ele vai subir o padrão, porque ele vai falar que esse amor tem uma capacidade infinita de suportar toda e qualquer situação. Paulo vai nos mostrar que esse amor ele é paciente, e esse amor reage com bondade quando nós somos maltratados. Agora, quando nós somos maltratados, qual é a primeira coisa que vem no nosso coração? Se eu pudesse. Irmão, a história é assim. Mas
eu entendo, mas o ponto é, nós vamos ver mais para o final, mas o ponto é, nós temos que espelhar quem Cristo é. Cristo, quando foi maltratado, o que ele fez? Ele se calou. Porque a Bíblia diz que ele foi como uma ovelha muda para o matadouro. Cristo não amaldiçoou porque alguém bateu no rosto dele, ou porque alguém cuspiu no rosto dele, ou porque aqueles soldados romanos debochavam da cara do Senhor Jesus Cristo. Não, ele simplesmente amou, a um ponto de estar pregado na cruz e falar: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Alguns, nós vemos que procura várias maneiras para se orgulhar, mas nenhuma dessas maneiras é compatível com o amor ágape. Por quê? Porque esse amor, ele se preocupa em doar e não se afirmar. O amor ágape, ele não imputa o mal, ele não leva o mal em conta, ele não abriga qualquer sentimento de ofensa. Esse amor se alegra e se alicerça na verdade. Então eu e você temos a responsabilidade diante de Deus de sermos verdadeiros com os nossos irmãos. E nós temos a responsabilidade, como discípulos de Cristo, de andar em verdade diante de Deus, de abrir os nossos corações e abrir para o Senhor todas as nossas aflições, todas as nossas dores, porque nós queremos mentir para o Senhor, achando que nós vamos conseguir, mas Ele olha para o nosso coração, e como Davi nos ensina a orar e a abrir o coração, porque é isso que o Senhor quer, relacionamento. Então o que nós precisamos entender hoje é que esse amor, ele tudo sofre. O amor que apaga aquilo que em outrem é desagradável. O amor tudo crê, ele não leva em conta as circunstâncias. E ele é capaz de nos fazer ver o que há de melhor nas pessoas. O amor tudo espera, ele recusa a tomar o fracasso como um ponto final. O amor tudo suporta. E quando Paulo fala isso, ele nos traz a ideia de uma fortaleza resistente, ou de um soldado que não fraqueja na batalha, mas avança, que não deixa de atirar até alcançar o seu alvo. Então o amor para com o nosso próximo não pode existir barreiras. Nós devemos amar sem olhar a quem. Porque quando nós olhamos para a palavra, o Senhor mesmo nos ensina esse amor. Escute, João capítulo 21, versículo 15 diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus lhe perguntou pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabes que te amo. Jesus lhe disse: cuide das minhas ovelhas. O que Jesus está nos mostrando nessa passagem? Que ele está reabilitando a vida de Pedro. E ele está devolvendo Pedro a um lugar de honra. E falando para Pedro: a partir daqui, o seu chamado pastoral começa. Pastoreie, cuide das minhas ovelhas. Jesus aqui está nos ensinando o que é o verdadeiro perdão bíblico. E qual é o verdadeiro perdão bíblico? Não existe perdão sem restituição. Escute, o Senhor está reabilitando um cara que negou Ele. Um cara que virou as costas para Ele. E se nós olharmos para a vida de Pedro, Pedro foi um homem sensacional. Porque quem andou por sobre as águas? Pedro. Quando Jesus perguntou: quem dizes vocês que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro.
Mas agora Pedro se depara numa situação que ele tem que se deparar com os seus gigantes, ele tem que se deparar com a dor de ter negado o seu mestre, o Cristo, e ele sabia que Jesus era o Cristo. Mas Jesus chama Pedro a uma caminhada. Traz Pedro aqui para perto e fala para Pedro: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. E trazendo isso para nós, quantas vezes nós não liberamos o perdão, mas nos intitulamos cristãos? Quantas vezes nós vivemos uma vida tão maluca, tão corrida, que a gente não consegue parar para atentar à necessidade do próximo? Só que Jesus, que é o nosso maior exemplo, ele veio dizer para nós: querido, não é, te perdoa, irmão, vai em paz, mas tomara que dê ruim na esquina. Não é isso. Isso não é perdão. Isso é você dizer ao seu coração: fiz a minha parte. Porque quem ama, perdoa. Quem ama, não desiste. Jesus podia ter deixado Pedro seguir a vida dele, mas Jesus não desistiu de Pedro. Jesus foi atrás de Pedro. A palavra diz que Pedro estava no barco pescando peixes, e Jesus chegou à beira da praia: tem alguma coisa para eu comer? Quem foi até onde Pedro estava? Jesus. Aí eu te pergunto, como que nós temos agido diante da circunstância dos nossos dias a dias, do vizinho, do parente, do pai, que muitas vezes aos olhos tem uma palavra pesada, mas na verdade é porque ama? Como nós nos comportamos diante disso? Porque se nós entendemos que nós somos cristãos e nós pertencemos a uma igreja que tem um nome, que é o amor de Deus, nós temos que viver de tal maneira, perdoando verdadeiramente. Porque se nós não perdoamos, nós acumulamos bagagem, e essa bagagem é aquilo que vai fazer a gente parar na caminhada. Gálatas capítulo 4, versículo 19 diz assim: meus filhos, por quem estou novamente sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Como eu gostaria de estar com vocês agora, e mudar o tom da minha voz, pois estou perplexo com vocês. Sabe qual é o contexto dessa palavra aqui? Falsos mestres estavam distorcendo o evangelho que Paulo pregava, fazendo o povo olhar para a lei como um ponto de salvação, mas a lei não veio para ser um ponto de salvação. A lei veio para apontar que nós necessitamos de um Salvador. E Paulo vai ali, Paulo se esmera em cima daquela igreja, para fazer eles entender a necessidade de voltar a Cristo, de voltar ao centro da mensagem do evangelho, que é Cristo, a graça. Pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Mas por que Paulo estava se esmerando aqui? Por que Paulo passou aqui, estava se doando aqui, sentindo essas dores de parto, sofrendo pela igreja, que não estava nem aí para ele? Porque Paulo amava aquele povo. Do mesmo jeito que o Senhor nos ama. Agora a pergunta que eu faço para vocês, hoje nós estamos aqui, não tem tantos jovens, então não vai pegar tanto. Mas quantas vezes nós, no nosso dia a dia, desistimos da pessoa que está do nosso lado? Quantas vezes nós, no nosso dia a dia, nós vivemos como agentes secretos, o 007. Ninguém sabe quem somos. Mas sabe qual é o ponto? Você já tentou esconder a luz? É impossível. Você pode colocar uma latinha em cima da luz, mas em volta da latinha vai aparecer a luz. Se você é cristão, se nós carregamos o verdadeiro amor de Cristo, ninguém pode apagar a luz que você carrega, porque você carrega a presença do Senhor Jesus Cristo. Então o que nós temos que entender hoje, igreja, que para vivermos, cadê aquela arte linda da fé mútua? Põe para nós. Aí. Se nós quisermos viver isso, nós temos que entender que nós precisamos nos doar um pelos outros.
Nós precisamos viver e ser Cristo um na vida dos outros. Porque o amor, ele não é um sentimento. Eu brinco bastante com a juventude. Eu falo assim, gente, na Bíblia, sentir é dor de barriga, não tem sentimento. É mandamento. Amar o próximo é um mandamento. Ah, pastor, não estou sentindo de te amar hoje. Irmão. Ah, eu não estou sentindo de perdoar, mas não tem que sentir. Você tem que obedecer. Pastor, mas dói. Eu sei que dói. Você já foi traído? Eu já. Já tive muitos amigos que bateram nas minhas costas, mas estava com um punhal nela. Mas qual é o ponto? É você entender que ele precisa de algo que você tem, Jesus Cristo. E nós vivemos edificando uma vida dos outros. Deixa eu só ver se eu não pulei. Não pulei. Tá. Por quê? Porque se nós vivemos o Evangelho de Cristo, automaticamente será gerado em nós o fruto do Espírito. E quando você olha o fruto do Espírito, qual é o primeiro gomo do fruto? O amor. E os demais gomos do fruto estão atrelados a ele. Porque sem amor nós não conseguimos adquirir o restante. A base de tudo é o amor. Então eu pergunto para você, será que hoje nós conseguimos amar? Ou a vida tem nos machucado tanto que amar para nós é a maior dificuldade? Eu lembro que esse dia eu estava vendo acho que até contei isso, de um homem que perdeu a sua filha para um serial killer nos Estados Unidos. E todo mundo que entrava naquele tribunal falava, eu te odeio, você vai queimar no inferno, miserável, você acabou com a minha vida, e não sei o quê. E entrou um ancião, um senhor forte, não igual eu, forte mesmo, com a barba bem branca. Ele olhou para aquele homem, com os olhos cheios de lágrima. Ele falou assim, você hoje está me fazendo viver o mandamento mais difícil que o meu Senhor me ensinou. Eu te perdoo. Você destruiu a vida da minha família, mas eu te perdoo. Aquele homem, na hora, ele desaba, ele começa a chorar. Por quê? Porque o amor constrange. O amor nos leva a viver algo perfeito. O amor é o que nos leva e nos motiva a vivermos em unidade. Porque para vivermos em unidade, nós temos que nos doar um para os outros. Nós temos que abrir mão daquilo que nós queremos um pelos outros. Porque eu penso A e você pensa B. Por exemplo, eu gosto de preto, eu gosto de branco. Tem gente que não compra tênis branco porque suja e é horrível para lavar. Mas eu compro a briga. Eu prefiro lavar o tênis e ter um tênis branco. Às vezes você gosta de um tênis rosa. Alguns gostam de tênis colorido, que está na moda. Mas qual é o ponto? Gente, se for para te ver feliz, eu uso um tênis vermelho. Não gosto, mas eu uso. Eu uso um tênis verde. Só não uso um tênis de time, mas o resto eu uso tudo. Para quê? Para te ver feliz. Então o amor que Paulo aqui está querendo nos ensinar em 1 Coríntios, que é o amor ágape, ele não sente inveja, ele não se vangloria, ele não visa o próprio interesse, mas ele está pronto a ser derramado da mesma maneira que Cristo derrama em nossas vidas. E o segundo ponto que esse texto nos mostra é que o amor, ele está à frente do servir. Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos, mas não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um símbolo que retine, ou seja, vazio. Se eu tiver o dom de profecia, souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, nada serei. Se eu der aos pobres tudo o que possuo e entregar o meu corpo para que eu tenha de que me gloriar, mas não tiver o amor, de nada valerá. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está pegando o que ele acabou de falar em 1 Coríntios capítulo 12, versículo de 7 a 11, que são os dons do Espírito.
E ele está querendo falar aqui para aquele povo: se vocês têm os dons, mas não têm o amor, os dons não têm utilidade nenhuma. Os dons não servem para nada. Pastor, é heresia. Não é, é verdade, está no texto, não sou eu que estou falando, é Paulo. Por quê? Qual é o objetivo dos dons? Os dons são uma ferramenta para a edificação da igreja. É uma ferramenta para a edificação do corpo de Cristo. Mas se eu não tenho amor, como eu vou edificar a tua vida? Escute, como que eu vou profetizar sobre a tua vida se eu não aguento olhar para a sua cara? Como que eu vou receber uma oração por cura, se justo o irmãozinho que vai orar por mim é aquele que eu não gosto, e o que eu julgo ser o menos espiritual? E ainda dentro da minha cabeça eu falo assim: ah, Jesus, podia ser a Cris vir orar por mim, porque o Lucas, oh meu Deus, não vai, esse cara tem que aprender muito, tem que aprender a ser crente. Como que a gente se edifica pensando dessa maneira? Sabe por que Paulo para ensinar o amor? Porque tudo no reino se move no amor. Qual é os 2 maiores mandamentos? Amar ao Senhor teu Deus de toda a tua força, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti. Acabou. Então o que Paulo está querendo nos ensinar aqui é: para viver a fé mútua, nós precisamos colocar a necessidade do nosso irmão à frente da nossa. E isso é difícil, porque dói. Não é fácil isso. Escuta, ó. Cadê? Fugiu. Aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 13 diz assim: como sabem, foi por causa de uma doença que anunciei o evangelho a vocês pela primeira vez. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Deixa eu te dar o contexto dessa passagem. Paulo está se direcionando aos Gálatas, porque Gálatas não estava no roteiro de pregação de Paulo. Paulo não ia passar na Galácia. Paulo não anunciaria a mensagem ali. Mas esse texto mostra que a primeira pregação de Paulo foi ali porque Paulo estava enfermo. Paulo estava com uma doença nos olhos. E quando Paulo para ali, ele tinha 1001 motivos para não pregar a palavra. Senhor, eu não vou pregar a palavra porque eu não enxergo. Meu olho dói. Eu não sei o que se passava com o olho dele. Mas fica claro que é nos olhos pelo último versículo que lemos. Mas sabe, irmãos, Paulo, ele colocou a necessidade dos irmãos à frente da dele. Por quê? Porque o problema de Paulo era no corpo físico, e esse corpo, meu irmão, se Cristo não voltar, vai deitar na terra. Agora Paulo olha para um povo, que se ele não anunciasse a mensagem de Cristo, todos eles queimariam no inferno. Porque o deitar no pó não é o último momento da nossa vida. A morte é o elo que nos liga a Cristo. Nós fechamos o olho aqui e abrimos o olho lá. E lá não haverá choro. Acabou. Paulo não olha para dentro de si e fala assim: não, eu não vou fazer isso. Eu vou ficar aqui até que o Senhor me cure. Se o Senhor me curar, eu faço. O Senhor colocou aquela enfermidade na vida de Paulo justamente porque ele tinha um propósito para aquele povo. Então o que nós temos que entender, eu não estou falando que Jesus vai colocar uma doença não, tá, irmão? Eu quis só pegar um ponto mais extremo aqui para a gente entender, amém? Sem doença, em nome de Jesus. O ponto é, vamos deixar mais leve? Senhor, eu não consegui a promoção que eu quero, então eu não vou falar do seu amor por ninguém. Senhor, eu estou estudando, mas não vinga, não abre uma porta. Eu estou aqui, eu não sei se isso é uma perca de tempo, eu não tenho alegria de ir para a igreja. Aí eu pergunto para você, a fé mútua é nós nos edificarmos e colocarmos o desejo,
a necessidade do irmão à frente da nossa. Então nós temos que entender que seja chorando ou seja sorrindo, nós devemos nos doar e nos dedicar à vida do próximo, até que Cristo seja forjado e formado naquela pessoa. Isso é fé mútua. É nós entendermos que quando nós nos doamos ao próximo, que quando nós nos dedicamos à vida do próximo, o Senhor cuida de nós. E Ele supre as nossas necessidades, porque nós estamos andando em obediência, e o amor se alegra com a verdade, e a verdade consiste em obedecermos a palavra do Senhor. Então o que nós precisamos entender também é o que Pedro nos diz. 1 Pedro capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: desta forma, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais, vir o seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. E este é o seu mandamento: que creiam no nome do seu Filho, Jesus Cristo, e que amemos uns aos outros como Ele nos ordenou. O servir vai muito além de exercer ou de fazer, pois a grande pergunta é: para quem nós estamos fazendo? O que te motiva a fazer o que você faz na casa do Senhor? O que te motiva a fazer o que você faz fora da casa do Senhor? Qual é o ponto que realmente tem sido o nosso motivo de agir, de viver? Porque a palavra está dizendo: se você está vendo que seu irmão está passando necessidade, não adianta você ir orar por ele. Se ele está com fome, você vai falar assim: filho, que o Senhor enche o teu estômago, vai embora, Deus te abençoe. Ele está com fome, pô. Ou você vê alguém na rua com frio: vem aqui, irmão, eu vou orar por você, o Espírito Santo vai encher o seu corpo, você vai pegar fogo aí a noite inteira, e nesse frio absurdo que está lá fora, vai dar tudo certo. É isso? Está vendo que o amor, ele envolve uma palavra chamada empatia? Se coloca no lugar da pessoa. Se você estivesse passando frio, você queria que o pastor pegasse na sua mão e falasse: ô Espírito Santo, enche ele. É bom, mas não vai aquecer a noite inteira. Ele precisa de uma coberta, ele precisa de uma blusa. Ele precisa de alguém que não só dê isso por ele, mas o aqueça, que ore com ele, que tire um tempo para entender a situação dele. Nisso nós demonstramos o amor de Deus. E é isso que Pedro está nos ensinando. Servir, irmão, é necessário. Mas qual é o motivo de você servir? É o amor. O que te faz vir aos domingos à igreja é o amor. O que te faz orar uns pelos outros é o amor. Porque quando nós oramos, se a gente não orar com amor, de nada vale. São palavras, gente. Agora, quando nós oramos com amor, com fé, tudo acontece. Porque o amor, ele tem o poder de transformar a vida das pessoas. Eu vou contar um testemunho aqui para vocês. Eu não ia falar isso, mas Deus está colocando aqui no coração, eu vou. Desde o dia 1 de janeiro, eu estava vindo com uma dor muito forte no peito. Eu acho que até que eu cheguei a comentar aqui na igreja. E não tinha nada que tirava aquela dor. Era desconfortável, eu não conseguia orar, porque eu tenho uma mania de pentecostal, de quando eu estou orando, esquenta e vai, já quer dar uns glória. E eu não conseguia, me travava. No acampamento da juventude, eu parei para conversar com o pastor Marcelo. Falei: pastor, eu preciso conversar com o senhor, porque essa dor está me deixando maluco. E ele compartilhou, a Cris compartilhou da minha dor lá. Mas durante esse período que eu fiquei doente, por diversas vezes, o pastor Roberto, o pastor Marcelo, falou assim: ó, Deus está falando que é para a gente orar por cura. Vem aqui para frente, Deus vai curar a sua vida. Automaticamente a minha esposa fazia assim: ó, é hoje. Eu olhei para ela e falei assim: amor, se o Senhor quiser me curar, Ele pode.
Mas eu não vou lá na frente para isso. Eu vou lá na frente para orar pelos meus irmãos. Porque eu entendo. Eu tenho que colocar a necessidade deles à frente da minha. E fiz isso todas as vezes. Vim aqui, não consegui orar muito não, mas orei com fé, com amor. Abracei uns aí, os irmãos ficam meio malucos quando eu vou orar, eu abraço, eu choro. Eu sinto a dor mesmo. Só que teve um dia que, todo dia quando eu chego aqui, eu tiro um tempinho de oração. E eu falei, Senhor, a sua palavra me ensinou sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Senhor, ela não fez nada. Ela só tocou na orla do seu manto. Ela só tocou. Senhor, hoje eu quero tocar. Senhor, hoje eu quero tocar na orla do seu manto, eu quero ser curado. Eu tenho fé para isso, Pai. Eu me lancei no chão e falei, Senhor, eu toco. Irmãos, a hora que eu levantei, não tinha mais dor. Acabou. O pessoal da juventude está louco comigo, agora eu vou pregar o grito mesmo, porque eu não tenho dor mais para me parar. Qual é o ponto? Quando nós fazemos as coisas com amor, o Senhor cuida de você, meu querido. Ele se preocupa com você, Ele é pai. E todo pai que é pai preza o melhor para o teu filho. Então não tenha medo de colocar a necessidade do seu irmão à frente da tua. Ame ele. Mas pastor, ele é chato, ame ele. Mas pastor, ele não toma jeito, ame ele, até que Cristo seja formado nele. E você vai ver que quem vai ganhar é você, porque quando nós andamos em obediência, o Senhor nos surpreende, irmãos. Ele nos surpreende, como Ele fez comigo. E o terceiro ponto, que me tocou muito nesse texto, que eu quero compartilhar com os irmãos, é esse aqui. O amor nunca perece. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento será deixado para trás, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é completo, o que é em parte será deixado para trás. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. O que Paulo está querendo nos dizer aqui é que os dons têm um propósito: edificar a igreja enquanto Cristo não vem. Depois que Ele vier, os dons não têm mais utilidade. Por isso que ele está falando que quando o que vier, o que é completo, nós teremos a imagem do Senhor. Só que ele faz um alerta no começo desse versículo. O amor, ele nunca perece. O amor não é algo para nós vivermos essa terra. O amor é algo que vai perdurar para a eternidade. E se nós não vivermos aqui, quem vai dizer que nós vamos viver lá? Se nós não conseguimos nos suportar aqui, nós não vamos entrar lá. O que nós precisamos entender é que quando nós nos tornarmos a semelhança de Cristo, acabou isso aqui, irmão, não tem mais choro, não tem mais lágrimas, só haverá alegria e gozo na presença do Senhor. Nós viveremos a eternidade ao lado do nosso Mestre. Mas para nós alcançarmos isso, nós temos que cumprir o que Ele pediu para todos aqueles que o amam fazer. Obedecer aos seus mandamentos. Então nós temos que entender que o amor, ele não é, como eu falei no começo, um sentimento. Porque aqui no versículo 11, Paulo está nos mostrando o seguinte, que as coisas da infância irão passar com o tempo. Mas olhando para a raiz dessa palavra no grego, ela nos mostra a determinação da parte de Paulo, que não seria mais dominado por atividades infantis. O que ele está querendo dizer é, desistindo das coisas de menino e decidido a viver uma mudança no meu comportamento e ponto final.
O que Paulo está dizendo aqui, você escolhe. Você escolhe viver em picuinha. Você escolhe viver em desavença. Você escolhe não perdoar, porque o irmão te machucou. Você tem o poder de escolha. É isso que ele está falando aqui. Quando eu era menino, eu andava como menino. A gente não pode ver um erro, irmão. Eu falo assim mais olhando para os jovens, ok? A gente não pode ver um erro que vira piadinha. Por exemplo, o João vai me matar, mas eu vou falar, que eu falei que eu ia falar, eu vou falar. O João Padovani, um homem maravilhoso, um jovem que Deus tem levantado com uma autoridade incrível, um pregador abençoado. Esses dias eu fui pegar uma carona com ele, eu puxei a calça dele, ele estava com a meia de astronauta. Falei, João, me ajuda, cara. Você tem um chamado pastoral, filho. Não dá mais, né? É meio coisa de... Não, pastor, mas isso aí é quem tem personalidade. Então eu não tenho não, cara. E nem quero ter. Eu brinco. E eu estou brincando isso para fazer você entender. Mas às vezes a gente pega algo que é mais grave e faz virar piada. Bem que a internet nos fala, o homem tem um eterno menino de 5ª série dentro dele. Olha lá. Fala Deus, né? Mas qual é o ponto? Querido, é o que eu sempre deixo claro para a juventude. Brincadeira comigo tem limite. E o limite da brincadeira é quando a pessoa se sente ofendida. Ou melhor, nem chega a um ponto de ofender. Por quê? Como que nós caminhamos em unidade, machucando uns aos outros? Nós temos que deixar para trás as coisas de menino. Nós temos que deixar para trás a escolha de que... tô de mal. Como é que é? Tô de mal? Não lembro. Assim, né? Tô de mal, né? Tô de mal. Tô de bem. Para com isso, irmão. Deus te chamou para ser luz do mundo e sal da terra. Deus te chamou como discípulo. Deus não te chamou para ser um eterno criança de 5ª série. Pastor, mas na minha família tem um atrito. Mas seja Cristo na sua família, meu Deus do céu. Perdoe. Mesmo que te doa, mesmo você estando certo, a Bíblia diz que aqueles que se humilham, o Senhor vai exaltar. Então o que nós temos que entender, que Paulo está querendo nos ensinar aqui, é que nós temos o poder de escolha. Pastor, mas eu nem me importo com o que você está falando. Eu sou desse jeito, Deus me usa desse jeito, e Ele me ama do jeito que eu sou. Tá bom. Vamos para a Bíblia? Vamos. 1 João capítulo 4, versículo 16. Assim conhecemos o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque nesse mundo somos como Jesus. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo implica castigo, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor de Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeio o seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar ao Senhor, a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ame a Deus, ame também ao seu próximo. Aí eu faço uma pergunta para você. No grande dia, você está lá, bonitinho, você e Deus. Vamos lá, filho. Coisa linda. Senhor, eu fiz isso. Senhor, eu fiz aquilo. Senhor, eu permaneci do jeito que eu era, porque eu sei que o Senhor me ama do jeito que eu sou. Vivia brigado com todo mundo. Andava do jeito que eu queria andar. Mas estou aqui. Estou de frente para o Senhor. Mas escuta uma coisa. Naquele dia, a palavra deixa clara. Desta forma, o amor está aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo tenhamos a confiança, porque nesse mundo somos como Cristo. Escuta, para ser como Cristo, você tem que amar. Naquele grande dia, o que você fez ou deixou de fazer aqui, pouco importa. Se você não amou, não adiantou de nada. Não sou eu que estou falando, é o texto. O que nos dá a garantia naquele grande dia? Está aperfeiçoado no amor. E se nós estamos aperfeiçoados no amor, nós vamos refletir a quem? Cristo.
Então o que nós precisamos entender, meu querido, pastor, eu profetizo. Pastor, eu oro, cura. Tá. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Agora nós entendemos o que Paulo está querendo dizer? Que sem o amor os dons não têm utilidade? Cristo nos chama a viver o amor. Porque o que o mundo precisa, gente, é o amor de Deus. A palavra nos diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura e fazei discípulos. Agora, para nós fazermos discípulos, primeiro nós temos que ser discípulos. E ser discípulos significa que nós temos que andar em obediência à palavra do Senhor. Então, se a palavra do Senhor diz que nós temos que amar, nós devemos amar. Simples. Porque o que conta para o Senhor é o que nós fazemos de coração. Olha para Davi: eu não darei nada ao Senhor que não me custe. Olha o coração de Davi. Quando Davi peca, o que ele faz? Confessa. Mas por quê? Porque ele amava o Senhor. Davi não tinha medo de punição. Você olha para Davi, ele fala no Salmo 51, Senhor, não retires de mim o teu. O que mais importava para Davi era a presença do Senhor com ele, o resto é resto. Então o que nós precisamos entender é que o amor ele vai perdurar e nós temos que permanecer. O amar é uma escolha, gente. O amor nunca será um sentimento. Ame. Se debruce a pessoa, às vezes você olha e fala assim: pastor, mas não dá. Dá sim, você vai ver que essa pessoa vai te ensinar muita coisa. Porque para nós vivermos a fé mútua, para nós vermos os dons em ação na casa do Senhor, para nós vermos milagres acontecendo, nós temos que entender que é necessário o primeiro pilar, e esse pilar é o amor. Porque eu creio que esse ano, todos que olharem para essa igreja, eles vão ver um só corpo, porque nós estaremos vivendo em amor. As pessoas procurarão a cada um de vocês para ter uma palavra de vida, porque o amor do Senhor estará dentro do coração ardendo, pegando fogo. O que nós temos que entender, gente, para viver o extraordinário, você não precisa ver um querubim ungido vindo na tua reta, não. Você só precisa viver o amor, que o Senhor vai surpreender a sua vida. O amor, ele é o alicerce para a fé mútua. Não podemos edificar a vida de um dos outros sem antes nos amarmos, cuidarmos um dos outros e sermos usados através dos dons para a edificação do corpo de Cristo.